Tenho visto esses gushers de framboesa azul azeda direto no meu TikTok. E custa $30 por um potinho pequeno. Então, esse vídeo com 500 mil visualizações mostra como fazer em casa. Ela começa colocando todos os gushers em uma tigela. Eles estão todos meio grudados. Depois ela coloca um pouco de xarope de açúcar, que é apenas partes iguais de açúcar e água. E então ela adiciona ácido cítrico, que é o que deixa tudo bem azedinho. Adoro doces bem azedos. Para dar sabor de framboesa azul, ela usa Baby Bottle Pop, um pó azul que vem num potinho de mamadeira. E aí ela joga tudo lá dentro. Eu acho que é muita coisa. Ela ainda coloca mais azul com um pó de gelatina Jell-O. Isso deixa uns granulados azulados maiores. E aí o xarope de açúcar faz o azul ficar bem mais intenso. Uau, espera. Acho que realmente precisa de mais desse pó. Ela fez certo ao colocar mais Baby Bottle Pop e um pouco mais de Jell-O. Já que estamos nisso, vamos adicionar mais azedinho também. O cheiro tá insano. E isso aqui tá exatamente igual àquele doce azedo que você encontra na loja do TikTok. É tão azedo e eu amo isso. Meu Deus, 10 de 10. Mas se o resto dos 7 doces que eu vou fazer forem tão bons quanto esse, vai ser uma delícia, literalmente. Vamos fazer as minhoquinhas de gelatina com apenas 3 ingredientes. Esse vídeo teve 1.300.000 visualizações. Então minha amiga Brittany começa colocando uma xícara de suco de fruta em uma panela. Eu vou usar limonada porque ela dá um toque mais azedinho. Ela coloca um pouco de adoçante. Vou usar xarope de bordo. Depois, adicionamos a gelatina. Agora ela mistura tudo e deixa dissolver por cerca de 3 minutos em fogo baixo. Depois, vamos transferir para algumas tigelas. Alguém disse que é igualzinho aos que vendem na loja. Não, esses aqui são muito melhores. Sinceramente, minhas 2 cores favoritas de goma sempre foram a laranja e a verde. Então é isso que vamos fazer. Também estou usando corantes naturais, então a cor está mais natural. Na verdade, tá bem bonito. Certo, agora tenho as forminhas de minhoca de goma, mas descobri que é essencial untá-las, senão não sai. Agora vem a parte divertida. Elas vieram com 2 conta-gotas. Pegue um pouco de cada cor e preencha as minhoquinhas dos 2 lados para obter 2 cores diferentes. Espero que não se misturem. Precisamos deixá-las gelar e endurecer por 15 minutos. Disseram que a textura fica mais parecida com gelatina do que goma. E aí outra pessoa disse que se você deixar elas ao ar livre durante a noite, elas vão secar e ficar mais com textura de bala de goma. Elas realmente parecem minhoquinhas de goma. São bem elásticas e não são... Elas são muito fofas. Eu devia ter usado cores mais diferentes, porque quase não aparece o efeito de 2 cores. Agora precisamos testar. Mas adorei como ficou e o quanto ela fica tremidinha. Tem elasticidade e certa mastigabilidade, mas não chega a ser muito mastigável. Então eu tentaria deixar isso fora durante a noite para tentar secar. Mas eu fico pensando, e se a gente fizesse elas azedinhas? Elas estão perfeitas. Não, ficou muito azedo. Agora, com 2,1 milhões de visualizações, você só precisa de 2 ingredientes para fazer seus Nerd Gummy Clusters favoritos. Claro, você poderia simplesmente comprar, mas é que... Porque alguém disse, meu Deus, eu preciso disso para ontem. Esses pacotes de clusters estão ficando tão caros. Ela despeja as caixinhas de nerds em uma assadeira com papel manteiga. Depois, coloca uma xícara de ursinhos de goma em um recipiente de vidro, basicamente o pacote todo, e leva ao micro-ondas por 2 minutos. Se for esquentar açúcar no micro-ondas, tome cuidado. As instruções indicam 2 minutos, mas o meu ferveu em cerca de 1 minuto. Então ela despeja a goma derretida no saquinho. Mas acho que podemos só colocar uma porção, já que está no copo. Eu faço meus nerd robes assim mesmo, então vou tentar desse jeito. Ela coloca mais nerds por cima, então preciso pegar alguns. Eles secam rápido, tem que ser ágil. Isso é divertido. Agora vou provar uma. Não saiu em uma linha reta bonitinha? Muito grudenta. Slime Bingsu bem aqui. Grudou. Vamos fazer mais montinhos, tudo bem? Ela recomenda gelar por 3 horas, mas alguns menores já estão firmes. Então vou deixar na geladeira só alguns minutos. Ficou na geladeira por cerca de 20 minutos e acho que os montinhos de goma já estão firmes. Vamos ver como ficou nossa corda. Está um pouco deformada com esse montão grande aqui. Esse é o tamanho de montinho que eu gosto de ver. Mas agora ela faz esse esticão incrível.
E isso aí é a parte mais satisfatória. Meu Deus, eu amo isso. Sinceramente, tem exatamente o mesmo gosto do original. Mas sempre tem alguém pra ser do contra e dizer: parece uma perda de tempo. Eu gasto $3 e economizo 1 hora. Mas, sinceramente, foi um tempo muito bem aproveitado, porque foi super divertido. 9 de 10. Agora, vamos fazer um pequeno experimento científico e transformar açúcar branco comum em pedras. Na verdade, são cristais, aquele pirulito de açúcar cristalizado bem legal. Tudo que você precisa é açúcar e água. Primeiro, mergulhe um palito na água, isso se chama semeadura. Você enrola ele na mistura de açúcar. E isso é para ajudar o açúcar a crescer. Alguém disse que isso não é pirulito de açúcar cristalizado. Isso está preso no momento. Preso no momento. Agora, eu só vou colocar o palito nesse pote e deixar secar por 15 minutos. Para fazer a mistura, adicione 1 xícara de água, ferva e acrescente cerca de 1 xícara de açúcar por vez, até dar 2,5 xícaras. É preciso bastante açúcar para formar cristais. Uau, a água com açúcar fica grossa. Não diz até onde ir, então vou deixar borbulhar até ficar transparente. Acho que está bom assim. Certo, vou esperar esfriar antes de colocar no pote. Já tentei, mas o açúcar que fervi endureceu no pote. Outra pessoa disse que isso é o pior pesadelo dela. Você derramou. E aí ela coloca algumas gotas de corante alimentício, ou ela diz essência se você quiser. Eu vou só deixar rosa e com sabor de algodão doce. Fica tão bonito. Ela diz que o palito deve estar totalmente seco, bem sequinho e com uma crostinha. Prenda com um prendedor e coloque no pote, mas certifique-se de que a ponta não toque o fundo. Pronto. Agora precisamos deixar os cristais de açúcar crescerem por 1 semana. Vou colocar ali e conferir depois no vídeo. Agora, com 2,8 milhões de visualizações, é o burrito de algodão doce. Então ela começa fazendo as camadas de algodão doce. São 3 cores diferentes. Para uma versão mais saudável, sugeriram usar uvas no lugar das balas Gushers. Vamos começar com o rosa, que está saindo rápido. Estou tentando deixar o mais fofinho possível. Nossa, isso não para de crescer. Uma cor. Pronto. Agora ela coloca na mesa. Vou tentar deixar o mais fofo possível. Agora vamos fazer azul. Tá parecendo um unicórnio de algodão doce azul. Pronto, coloquei essa camada de lado sobre a rosa. Certo, vamos misturar amarelo com rosa, porque essa próxima camada parece meio pêssego. Essa cor é tão linda. Meu Deus, eu amei. Agora ela coloca essa camada de volta por cima, e aí a gente meio que achata, como se fosse uma grande tortilha. A umidade é a inimiga. É preciso agir rápido. Ela despeja vários marshmallows do Lucky Charms, que são a melhor parte. Parece fácil, mas não é. Acho que o gelo do sorvete está fazendo isso derreter. Então agora colocamos um sorvete com aparência cósmica e morango. Ela dobra as laterais e enrola como um burrito. Isso é mais difícil do que parece. Meu Deus. Meu Deus, isso parece tão legal. O quê? Definitivamente murchou muito mais do que o dela. Mas alguém disse que era impossível de comer. Sim. Mas eu ainda quero isso e daria qualquer coisa por isso? Sim. Outra pessoa comentou. Meus dentes agora. Mortos. Isso é um speedrun de diabetes, mas está incrível. 9 de 10. Vou comer um brócolis agora. Sabia que dá pra fazer canudos de bala azeda? Este já tem 13 milhões de visualizações. Ela coloca água num prato e adiciona suco de um limão inteiro para azedar. Espero que isso fique azedo o suficiente. Depois ela pega papel de arroz, corta ao meio, mergulha os dois e então enrola com um pouco de fruta. Só usei esses papéis para enrolar legumes e carne em rolinhos primavera. Ela coloca os morangos em camadas antes de enrolar. Não chamaria isso de canudos azedos. Parece mais um rolinho de fruta, tentando se parecer mais com canudos do que com um burrito. Mas alguém disse que isso lembra squinkle, relenos. Parece até que geleia teria ficado melhor. Ok, o próximo é manga com chamoy, que na verdade parece delicioso. Tá tão molhado e escorregadio. A fruta fica caindo o tempo todo. Ok, ficou um pouco melhor dessa vez. Enrole e aperte. Agora ela enrola os canudos em açúcar. Para o de morango, usa açúcar com morangos liofilizados, que é preciso triturar rápido. E para o de manga, um pouco de açúcar e um pouco de tajim. Agora é só enrolar nossos canudos no açúcar. Na verdade, gruda bem. Bom, isso parece delicioso. Alguém comentou estar surpreso com quão bons eles parecem. Posso garantir que não são azedos. O pó foi para o lugar errado.
Não é ruim, nem bala ou canudo. É só um rolinho primavera doce com açúcar. 5 de 10. Agora, com 20 milhões de visualizações, vamos fazer bala de cera. Ela começa derretendo um bloco inteiro de cera. Procurei na internet uma cera de abelha própria para consumo. Mas a minha é diferente e deixou as pessoas confusas. Posso comer a cera ou não? Ela derrete quase imediatamente. Elas se parecem mais com bastões de manteiga do que de cera de abelha e tem um cheiro maravilhoso de mel. Ela despeja em um copo Pyrex e depois usa vários moldes. O mais legal que ela fez foi com essa barra de chocolate de Dubai. E ela só cobre o fundo. Deixa eu cobrir as laterais também. Então eu acho que a cera que comprei era daquele tipo puro, natural e não filtrado. Comprei a cera própria para uso alimentício, porque alguém comentou que viu uma garota fazer bala de cera com cera de vela, o que acho que não pode ser ingerido. Essa aqui já está começando a endurecer, então eu tenho que jogar o resto fora. Ela deixa uma casquinha bem bonitinha. Depois eles enchem com um pouco de geleia. Eu vou usar geleia de morango nessas forminhas de morango. Bala de cera é só geleia no meio mesmo. E para essas fatias de laranja, eu tenho essa geleia de mel com limão. Nesta, ela faz um ombré legal, do tom claro ao escuro. Fica lindo. Precisei derreter mais cera para cobrir tudo, certo? Agora ela diz para colocar na geladeira por uns 20 minutos até tudo ficar bem firme. Tá pronto. Tá com uma textura boa e... dura. Parte de mim tem medo de quebrar, mesmo sabendo que a cera é bem resistente. Uau. As pequenas covinhas na cera. Parece mesmo um moranguinho, um albino. Que fofo. Agora pegamos nossa cidra. Preciso melhorar minha cobertura de cera. O quê? Uau! Você não consegue ver tanto através do meu, quanto dava pra ver através do dela. Mas tem tipo uma vibe de vitral. Como exatamente você deveria comer isso? Mastigue a cera como se fosse chiclete e depois cuspa. Isso me lembra meus tempos de aparelho, quando eu ficava mastigando a cera que vai por cima do metal. 5 de 10. Agora, com 42,3 milhões de visualizações, essa criadora chama de algodão doce puxado à mão, mas na verdade é conhecido como barba de dragão e dizem que é o doce mais difícil de fazer de todos. Ela começa despejando água, mas esqueceu de mencionar o açúcar. Depois adiciono meia xícara de água, 2 colheres de xarope de milho, 1/4 de colher de chá de vinagre e corante alimentício. Ela usa azul, eu escolho rosa. Em seguida, levo à fervura. E se não estiver exatamente a 260 graus, não vai funcionar. Então, vou pegar meu termômetro para doces e deixá-lo bem aqui. Ela diz para não mexer, para evitar que o açúcar cristalize. Esse processo deve levar uns 5 minutos até atingir a temperatura. Chegamos a 260. Exagerei um pouco. Agora ela usa pequenos potes circulares. Muitos preferem formas de silicone de rosquinha, que acho mais prático. Ok, isso está super quente para mexer agora. Então temos que deixar esfriar por cerca de 30 minutos segundo ela. Está firme, mas ainda maleável. E agora ela coloca amido de milho em um recipiente e vamos começar a puxar. Está com a consistência de um Jolly Rancher. É bem pegajoso, provavelmente por isso que ela diz para passar em bastante pó. E então ela diz que muita gente gosta de puxar, mas não puxe, só aperte para afinar. E quando estiver grande o suficiente assim, ela dobra em 2. Ai, o meu está meio quebrando. Não, eu fico pensando se eu juntar 2 donuts. Será que ficaria mais forte? Ela conseguiu esticar o dela até formar 1 milhão de fios. Alguém comentou. 1 milhão de fios parece dar muito trabalho, mas são só uns 20 dobras e puxadas. Já quebrou. Segunda tentativa. Também não deu certo. Ainda bem que eu tenho mais um. Esse tem que dar certo. Disseram mesmo que esse é o doce mais difícil de fazer. Não vou apertar muito. Pelo menos fomos um pouco mais longe do que da última vez. 16. Só preciso chegar a 100, gente. 132 e quebrou. Eu não sou a única com essa dificuldade, porque outra pessoa disse que isso não era difícil, mas passou 2 horas tentando fazer isso. Não gosto tanto desse amido de milho, mas lembra a consistência do Haichu. Se colocasse um sabor azedo, como maçã verde, ficaria ótimo. 7 de 10. Está na hora de revisitar nosso açúcar cristalizado. Quero dizer, no segundo dia, percebi que algo não estava certo. Não ficou exatamente duro como pedra, mas está definitivamente bem turvo. Então eu tentei de novo 2 vezes. Em cada uma, eu fiz um pouco diferente. Este aqui foi com um cristal de açúcar maior, açúcar turbinado.
Eu pensei que talvez um cristal maior criasse pedras maiores. E então eu tentei exatamente o mesmo processo que esse aqui, só que eu despejei o xarope no pote para esfriar. As pedras definitivamente se formaram um pouco melhor do que nesse aqui. Meu Deus, nem consigo tirar esse aqui. O que está acontecendo? Uau! Esses são cristais grandes. Na verdade, parece muito com o que eu comprei na loja. Só que o meu não ficou com essa cor rosa bonita. O ideal era secar totalmente, mas esse ficou com uma crocância deliciosa. 7 de 10. E por fim, com 52,7 milhões de visualizações, esse é aquele doce famoso de Round 6, o Dalgona. Mas ele começa colocando 3 colheres de sopa de açúcar em uma panelinha. Ele fica mexendo até caramelizar e ficar com um dourado bonito. Ele usa uma faca de metal para mexer. Não faça isso, eu vou usar um hachizinho de madeira para mexer. E já dá para sentir o açúcar começando a suar. Prepare-se para errar, pois só acertei na 5ª tentativa e queimei o açúcar várias vezes. Vou prestar atenção aqui. Outra pessoa disse, vá em frente e tente a sorte. Está indo rápido, as bordas já ficam marrons. Uau, isso foi super rápido. Eu não estava preparada para isso. Ok, agora vou só quebrar um pouco os torrões. Está ficando meio amarelo âmbar. E aí ele coloca uma pitadinha de bicarbonato de sódio. Uau, está começando a borbulhar. E aí tá ficando com aquela cor mais clara, tipo dalgona. Uau, isso é tão legal. Agora a gente despeja na superfície e depois pega algo plano. Vou usar a mesma frigideira. Ai, por favor, não gruda. Não grudou. O quê? Meio que grudou. E aí eu só marco com meu cortador de biscoito em forma de estrela. Isso deu super certo. Vou tentar nesse aqui. Esperei tempo demais. Tive que fazer muito rápido e surgiram bolhas grandes. Alguém comentou que se não der certo, talvez tenha usado bicarbonato demais. Mas achei que usei só um pouco. Uma pitada basta. Se exagerar, surgem muitas bolhas e queima rápido. Consegui 2 formatos, mas não achei guarda-chuva nem triângulo. Vou tentar a sorte com uma agulha de tricô, porque não tenho uma agulha. Ah, já perdi. Meu Deus! Quero dizer, cadê meus 500 mil dólares, Jimmy? Mas se você gostou desse vídeo, vai lá assistir eu testando as receitas de sobremesas mais satisfatórias do TikTok.